A resposta aos atos criminosos passa também por difundir a mensagem de que a Suprema Corte e a defesa que faz da democracia e do Estado de Direito seguem inabaláveis. Na semana que vem, o Poder Judiciário inicia oficialmente os trabalhos em 2023, ainda sob o impacto dos ataques de 8 de janeiro, que tiveram o Supremo Tribunal Federal como um dos alvos. A Corte realizou uma grande operação para recuperar o prédio e permitir que o plenário seja usado na sessão de abertura, no dia 1º de fevereiro. A lista de pautas que devem ser julgadas nos próximos meses é extensa. De certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Temas como o índice de correção da FGTS, a interceptação de comunicações telefônicas, o monopólio dos Correios sobre os serviços postais e até bloqueios de pessoas de redes sociais de figuras públicas devem ser submetidos ao plenário. Por outro lado, assuntos sensíveis, como a descriminalização do aborto e o marco temporal das terras indígenas, devem ficar para depois. O que está em julgamento é um recurso da FUNAI. A Fundação Nacional do Índio questiona uma decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, uma decisão de 2013, que reconheceu a tese do marco temporal para efeito de demarcação de terras indígenas. Os proprietários rurais afirmam que a tese é necessária para efeito de segurança jurídica, mas o Instituto Socioambiental argumenta que o governo federal vem usando a tese para travar as demarcações de terras. O tribunal lidará ainda com as investigações sobre os ataques de bolsonaristas radicais que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Apesar das críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e até de parte da imprensa estrangeira, Moraes segue respaldado pela Corte e até alguns desafetos recentes ensaiam uma reaproximação. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política, criando um regime de exceção. A retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, menos de um mês depois da invasão de radicais, é o tema do Ao Ponto dessa sexta-feira. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a repórter Mariana Muniz, da sucursal de Brasília. O Ao Ponto de 27 de janeiro começa agora. Vem com a gente! Mariana Muniz, o ano legislativo começa no dia 1º de fevereiro e a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, já divulgou a pauta do primeiro semestre, né? É uma pauta que a gente pode dizer que é mais light, a ideia é tirar o Supremo dos holofotes nesse momento, Mariana? É isso mesmo, Carol. A ministra Rosa, ela já vinha adotando esse perfil, ela tem um perfil muito discreto, sempre muito institucional. E desde o ano passado, quando ela tomou posse, a gente, posso lembrar aqui, um pouco antes das eleições, no momento que as coisas estavam bastante conturbadas no momento político, e o momento político não está muito mais calmo. Então a ministra acaba fazendo uma opção, mesmo por fazer uma pauta mais técnica, com questões muito voltadas à área do direito tributário, que não são menos importantes, né? Acho que é importante frisar isso. São temas que são, sim, relevantes, mas que não têm tanto potencial de gerar muita polêmica social, né? Tanta questão, assim, de costumes, né? Que acho que esses temas, na nossa avaliação, enfim, é o que a gente entende, que a gente sabe, segundo a gente apura com pessoas que são próximas à ministra, é que ela optou mesmo por temas que são mais técnicos, não que são menos importantes, mas para tirar mesmo o Supremo dos holofotes, sobretudo depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Acho que a intenção dela é esperar o momento político voltar à normalidade, para que, enfim, temas que possam despertar paixões acabem sendo julgados pelo Supremo. E quais desses temas que despertam paixões ficaram de fora dessa pauta?
O que a gente acho que pode destacar em primeiro lugar, porque o tema está muito em voga nesse momento, é a questão indígena. Então, um assunto que estava sendo muito aguardado para vir nessa pauta era realmente a ação que analisa, né, a questão do marco temporal da demarcação das terras indígenas. E não veio. Havia aí uma expectativa de que, nesse primeiro semestre, essa ação voltasse a ser pautada aqui no Supremo. Esse caso, vou recordar para vocês, já começou a ser julgado, né? Está no meio do julgamento, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que já liberou esse processo para pauta, mas a ministra Rosa não pautou. Quando a ministra toma posse, em setembro do ano passado, ela recebeu algumas lideranças indígenas no gabinete dela e se comprometeu a pautar esse tema. A presidência dela vai até outubro desse ano, então ainda tem tempo e a coisa não está aí pelo meio do caminho, não. Mas para esse primeiro semestre, por exemplo, esse assunto ficou de fora. E por que eu digo que esse é um tema que estava sendo aguardado, sobretudo nesse momento? Porque a gente está falando, né, de toda a crise envolvendo o povo Yanomami, né? Nos últimos dias, todo mundo está acompanhando o noticiário, viu que tem aí uma questão muito grave, e a demarcação das terras indígenas, o marco temporal, ele é um tema muito, assim, ele importa muito para todo mundo que trabalha com a questão dos povos originários. A tese do marco temporal defende que indígenas só podem exigir a demarcação de terras em caso de ocupação antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição. Na prática, a Corte vai julgar um recurso que trata da demarcação de terra indígena em Santa Catarina e envolve a questão do marco temporal. Outra coisa que também era muito aguardada, temas que despertam paixões, é a ação aqui no Supremo, que tramita desde 2016, sobre a questão da criminalização, da descriminalização, por assim dizer, do aborto legal. Então, existe um processo, a própria ministra Rosa, ela é a relatora dessa ação. Quando ela virou presidente do Supremo, ela trouxe esse processo com ela, ou seja, ela quer julgar esse caso, ela provavelmente já tem um voto pronto sobre isso, mas esse tema também não veio na pauta. E existia também uma expectativa muito grande por parte dos movimentos progressistas, né, das entidades, de saúde da mulher, e havia aí essa expectativa de que esse processo fosse pautado e ele não veio. Outra questão importante que acabou ficando de fora foi a questão do juiz de garantias, né, que está suspensa. Foi uma questão que foi criada aí com o tal do pacote anticrime do Sérgio Moro, e aí foi suspensa por uma liminar aqui do Supremo. Isso a gente já pode falar em mais de 2 anos, foi suspensa por uma liminar do ministro Luiz Fux, que entendeu que não era o momento para que essa questão do juiz de garantias fosse implementada. Isso acabou sendo suspenso, e tem um processo rolando aqui no Supremo, e existia também a expectativa de que isso viesse agora no primeiro semestre, e também não veio. Também é um tema polêmico, né, porque de uma certa forma divide aí as responsabilidades entre os juízes, enfim. Nesse caso do aborto, você disse bem que a ministra Rosa Weber é a relatora, ela chegou já a votar, né, a favor da descriminalização, mas ela se aposenta em outubro. Pode ser então que a ministra nem veja o resultado final desse julgamento antes de deixar a corte? Pois é, Carol, tem uma questão interessante na pauta mesmo, que foi o seguinte: a ministra, ela deixou algumas sessões em aberto. O que isso significa, né? Vamos lá. Alguns dias de sessão de julgamento do plenário estão vazios, não tem processo. E isso, de acordo com o que a gente sabe e com as fontes que a gente conversa aqui no Supremo, isso significa que esses espaços foram deixados para que, eventualmente, algumas ações remanescentes, claro, temas que não são concluídos de uma sessão para outra, mas que também, surgindo a necessidade, havendo o entendimento de que aquele caso precise ser pautado, ele vai ser pautado. Então, existe espaço.
isso a gente está falando do primeiro semestre. A ministra se aposenta em outubro. Nada impede que no segundo semestre também, ao elaborar a pauta de julgamentos, a ministra paute essa ação do aborto, já que ela é a relatora, ela tem um voto pronto. É o que a gente imagina, né, que ela já tem um voto pronto, porque ela já votou, e ela trouxe o processo com ela, né? Isso é interessante a gente frisar. A ministra podia ter deixado esse processo com o ministro Fux, que assumiu a relatoria da maior parte do acervo da ministra quando ela acaba assumindo a presidência. Mas não, ela escolheu alguns poucos processos para trazer com ela, e um deles foi esse processo do aborto. O Código Penal brasileiro só admite o aborto em 3 casos: estupro, risco de morte da mulher e quando o feto não tem cérebro. O PSOL, que entrou com a ação, considera que o Código Penal está em desacordo com a Constituição e pede que o aborto até os 3 meses de gestação não seja considerado crime. Então, pode ser que no primeiro semestre, ela entendendo que o ambiente melhorou, que as coisas estão fluindo muito bem e que o ambiente político permite que esse tema venha para cá, volte, né, a ser analisado aqui no Supremo, que ela paute. Ou ela pode deixar isso para o segundo semestre agora. De agosto até outubro, realmente o tempo é apertado e a gente não sabe como é que as coisas vão correr. Por isso é que a pauta do Supremo, a gente sempre comenta, ela é uma pauta muito influenciada pela política, né, pelo ambiente político. Nos últimos anos, ela foi muito influenciada pelos constantes embates e conflitos entre o Executivo e o Judiciário, como a gente presenciou em vários momentos, né? Então, existe sempre essa escolha muito delicada de se fazer, que é, na hora de você montar a pauta, você escolher processos que ou eles vão numa rota de colisão, porque você quer firmar um ponto, dizer que aquilo precisa ser analisado, ou você deixar de lado, porque você entende que não é necessário mais um conflito, né? E a ministra, ela tem essa postura mesmo, de ser uma pessoa de ser uma ministra que tem uma visão que é preciso evitar esse tipo de conflito, enfim. Ela já deu prova disso assim que ela assumiu, fazendo uma pauta também extremamente técnica, deixando polêmicas de lado. A única coisa realmente polêmica que acabou vindo para a pauta foi a questão do orçamento secreto, que ela deixou para depois das eleições, né? Vamos lembrar que esse caso tinha uma expectativa que fosse julgado e acaba sendo julgado apenas já no final do ano do Judiciário, em dezembro. Então, existe sempre esse cálculo muito delicado que precisa ser feito. Ainda nesse tema da escolha da pauta, Mariana, você mencionou que a ministra evita conflitos, mas qual que é o critério dela na montagem dessa pauta que é tão extensa, como a gente falou? O que vem na frente? Processos mais antigos, menos polêmicos? Qual que foi o critério que ela usou para montar essa agenda? Olha, o que a gente sabe é que ela fez uma opção por casos que estão há muito tempo na corte, tramitando há muito tempo, mais de 4 anos, questões assim, que também a continuidade de julgamentos, né, nessa temática tributária, sobretudo, que julgamentos que já começaram e que precisam ter uma conclusão, porque de uma certa forma impactariam nas contas da Fazenda, ou enfim, da União, do erário como um todo, né? Então, acho que ela teve esse cuidado de observar, como eu enfatizei aqui, a ministra Rosa, ela é muito institucional, muito técnica, então ela levou muito em consideração esses critérios de antiguidade, há quanto tempo os processos estão tramitando aqui. Eu estou falando aqui porque eu estou no Supremo, e também eu acho que essas questões de assuntos que já vinham, já estavam sendo julgados, que foram interrompidos, que estavam liberados para a pauta, e aí ela aproveita para pautar esses processos. A compreensão do que eu tenho, enfim, das informações que eu ouvi, é essa. Vamos falar um pouquinho, então, do que está na pauta. Além dessas questões tributárias, o que tem mais, Mariana? Na área de costume, você falou que não tem quase nada. O processo mais polêmico é o que vai definir se mãe não gestante em relação homoafetiva tem direito à licença maternidade, né? Exato. Acho que esse aí talvez possa ser o mais polêmico, Carol, como você está bem destacando. Eu também lembraria... e acho que esse pode também despertar aí alguma paixão, a questão da vaquejada, né, que o Supremo declarou disse que não podia, e aí isso a gente volta aí 3, 4 anos, né, acho que mais de 4 anos, 5 anos, teve esse processo da vaquejada,
que foi um caso que mexeu muito aqui no Supremo, teve uma intensa mobilização social das pessoas, do pessoal que pratica, né? O pessoal do Nordeste, o pessoal também no interior de São Paulo, veio aqui, fez vigília, né? Enfim. Então teve esse caso, isso no passado, o Supremo disse que não podia. Aí o Congresso diz que pode. E o Congresso disse que podia. E aí esse tema volta aqui questionando justamente o entendimento do Congresso, do Legislativo. Agora, o que está em questionamento é justamente o que foi determinado, o que foi decidido, né, pelos legisladores, e o ministro Dias Toffoli é o relator desse processo, e isso pode dar o que falar, com certeza, porque é um tema que mexe com costume típico, né, com tradições. As pessoas têm essa tradição no Nordeste, sobretudo, né, da vaquejada, e também no interior do Brasil, enfim, como um todo. Então, acho que existe a possibilidade desse tema ser um pouco polêmico. E eu também destacaria, dentro do escopo desses processos que podem, enfim, chamar mais atenção na pauta, que não são, isso, assim, o que está mais predominante realmente é o tema tributário. Mas existem algumas ações sobre o poder de investigação do Ministério Público Federal, né? E isso pode colocar, enfim, o Supremo em rota de colisão com o Ministério Público, e o que nunca é uma coisa tranquila, né? Sempre existe muita reação por parte da categoria, por parte do Ministério Público. Existem 2 ações que estão previstas para serem julgadas, que justamente tentam, né, enfim, são ações que questionam determinações também do Legislativo, né, decisões do Legislativo, que diminuem o poder de investigação do Ministério Público. E isso é muito polêmico, né, do ponto de vista jurídico, eu digo. Mariana, eu queria falar dos temas da esfera criminal um pouquinho, que estão na pauta uns projetos que devem causar alguma polêmica. O primeiro do juiz, o juiz que mesmo que não provocado, ele poderia determinar uma interceptação telefônica, e da polícia acessar dados de telefones encontrados em cenas de crime, mesmo sem autorização judicial. Isso deve causar alguma polêmica, né? Todas essas questões envolvendo interceptação, esses processos acabam sempre levando mais de uma sessão para serem concluídas, porque aqui no Supremo existem muitas alas, né, de ministros que cada uma delas com entendimentos distintos a respeito desses assuntos. Então, né, quando esse tipo de tema é julgado, por exemplo, nas turmas mesmo, que tem uma composição menor, de apenas de 5 ministros, isso acaba sempre demorando bastante. Então, não tenho dúvida de que as sessões que vão, se esses casos vierem de fato a serem analisados, que isso sim vai despertar aí algum debate, no mínimo intenso, entre os ministros. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de 6 inquéritos sobre a ação de golpistas durante o dia 8 de janeiro. A apuração é para identificar quem cometeu possíveis crimes como o de terrorismo, de associação criminosa e o de golpe de Estado. Ô Mari, apesar de toda essa movimentação para tirar o Supremo dos holofotes, tem um nome que segue em evidência, não tem como não estar, que é o do ministro Alexandre de Moraes, relator de processos que acabaram incluindo os atos golpistas de 8 de janeiro, né? Qual é a leitura dos ministros sobre a atuação do Alexandre de Moraes até agora? Lembrando que alguns especialistas, juristas, até jornalistas estrangeiros têm questionado os limites da atuação do ministro, né? O New York Times, por exemplo, publicou um artigo no qual questiona se, sob a justificativa de proteger a democracia, Alexandre de Moraes estaria cometendo excessos. Como é que isso repercute na corte? Acho que existe, sim, um olhar bem atento de uma ala mesmo, de alguns ministros em relação a essa atuação que é muito ampla do ministro Alexandre. Existe também, assim, muito reservadamente, uma certa crítica a essa atuação também muito muito ampla por parte dele, né? O ministro acaba sendo relator de tudo e tomando todas as medidas. Então, veladamente e também muito discretamente, acho que existe um certo olhar aí com
certa preocupação. Eu não diria crítica, eu não pelo menos não do que eu escuto. Não de forma alguma uma crítica, mas um olhar assim atento. Mas isso muito reservadamente, porque o ministro Alexandre publicamente tem o respaldo dos seus pares. Vamos lembrar, por exemplo, a decisão a respeito do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que teve o amplo respaldo de todos os ministros que votaram e confirmaram a decisão do ministro Alexandre. Por exemplo, isso aqui eu estou dando um exemplo muito recente de algo que aconteceu. Então, e muito embora isso desperte, né, nos bastidores aí um olhar cuidadoso, uma certa ressalva, poxa, será que não está sendo uma coisa muito ampla? Mas publicamente os atos deles são sim apoiados e embora haja esse olhar cuidadoso nos bastidores, também nos bastidores se comenta que as ações dele, muito embora algumas sejam dignas de ressalvas, a maioria delas foi sim importante para barrar, para brecar, para frear esses ímpetos golpistas que a gente viu e que resultaram no que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil por parte dessas pessoas que destruíram os prédios dos 3 poderes, né? Todo mundo viu as imagens que foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana, deixam claro que havia ali uma sanha mesmo, as pessoas queriam destruir o acesso dos poderes. Ainda falando sobre Alexandre de Moraes, a colunista Bela Megali revelou hoje que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está tentando reconstruir pontes com o ministro e com a STF, mesmo depois de todas as críticas que a gente viu nos últimos meses. Você vê algum sinal de que setores ligados ao ex-presidente eles estão dispostos a amenizar as relações com a corte? Olha, eu entendo que não é produtivo, não é saudável para ninguém manter uma relação tensionada o tempo todo, né? Manter uma relação ruim. Acho que não seria do agrado de ninguém, não seria nem inteligente. Então, eu entendo, vejo que nos bastidores a gente tem ouvido mesmo que há uma disposição para tentar melhorar as coisas, né? Não sei se por parte do principal interessado, talvez, mas dos aliados, das pessoas que se aliaram a ele em busca de melhorar essa relação, enfim, acho que existe sim uma disposição e esses políticos muito antigos, como o Valdemar Costa Neto, por exemplo, sempre tiveram um diálogo institucional, enfim, há muito tempo com integrantes da Suprema Corte. Então, faz parte, acho que também da relação dessas pessoas públicas tentar melhorar o que ficou desgastado, né, do jogo político. Uma equipe de 6 restauradores trabalha direto desde o dia 11, quando terminou a perícia. Nem peças grandes, pesadas, escaparam da fúria dos terroristas. Mariana, você falou que está no Supremo, né? Como é que está a situação por aí? O plenário ficou totalmente destruído em 8 de janeiro. O que você viu aí no prédio do Supremo? E vai estar tudo pronto, em condições de abrigar os ministros para a abertura do ano legislativo? Olha, Carol, eu estava fora, né, durante 2 semanas e voltei e vi ainda o plenário muito, muito destruído. Mas do que ficou, né, das cenas que a gente viu no dia 8 de janeiro, no domingo, e de como está agora, é impressionante realmente o ritmo que o pessoal da restauração, as equipes, né, o ritmo que eles estão empregando é uma coisa incrível, porque o plenário está praticamente todo pronto, né? Então, na quarta-feira que vem, quando os trabalhos vão ser reabertos aqui no Supremo, o plenário vai estar pronto. Ele vai estar pronto para receber os ministros, pronto para receber as autoridades, né? Existe a expectativa de que o presidente Lula venha para participar da cerimônia, né? Que é uma solenidade. Sempre a primeira sessão ela tem um caráter solene mesmo, né, de um discurso, enfim. Esse ano também podemos esperar um discurso bem forte da ministra Rosa, não tenho dúvida disso, né, ela já fez um discurso bastante forte na posse dela, enfim. Então,
para o dia 1º, o plenário vai estar pronto. O plenário vai estar pronto. Nesse momento, eu dei uma olhada um pouco antes de falar com vocês. As cadeiras já foram recolocadas, as cadeiras do público, né, das pessoas que podem assistir. O brasão já está recolocado no painel, o brasão da República que foi retirado. As bancadas, né, onde ficam sentados os ministros, as bancadas também já foram recolocadas. Enfim, as vidraças estão todas de volta aos seus lugares. Então, existiu assim um esforço muito, muito grande. Foi tipo assim, uma força-tarefa mesmo, que eu vi saindo tarde daqui. Eu vi o pessoal trabalhando, tipo 8 da noite, 9 da noite, o pessoal ainda lá trabalhando, tá tipo um canteiro de obras mesmo, na Praça dos Três Poderes, e num ritmo frenético para que esteja tudo pronto para o dia 1º. Agora, os outros andares do prédio principal, edifício sede, que foi o edifício mais danificado, né, foi assim, com certeza de longe foi o prédio mais danificado dos 3, os outros andares, que é o andar onde fica a presidência, o andar onde fica a secretaria-geral, né, onde fica o salão nobre do Supremo, que foi muito destruído, esses outros andares ainda vai levar um tempo para ficar pronto. Mariana, você falou da parte estrutural, mas certamente a segurança do STF vai mudar, né? Já tem algum plano pronto ou em planejamento? O plano para quarta-feira, quando teremos aí a sessão de reabertura, é um plano que ele segue os moldes do plano que foi aplicado para o 7 de setembro, para a posse da ministra Rosa, para as eleições, depois para a diplomação, um plano que foi sendo mantido até a posse do presidente Lula. Esse plano é um plano de inteligência, é um plano que envolve a polícia militar, é um plano que envolve bloqueios na entrada, enfim, é um plano de segurança nível máximo, porque também existe a expectativa de que tenha o chefe de Estado aqui, que é o presidente Lula, que ele venha. Então, até por isso mesmo, aí entra a segurança dele, e aí a cerimônia acaba se tornando uma cerimônia muito mais, com a segurança muito mais complexa, certo? Agora, de certo, o que eu posso te dizer é que, pelo que eu apurei aqui com as minhas fontes, é que existe, por exemplo, a expectativa, a intenção de que os vidros do edifício sede sejam trocados por vidros blindados. Existe um estudo, uma análise com relação a isso. Por quê? Porque a fragilidade, né, daquela caixa de vidro linda, né, que Oscar Niemeyer planejou para ser justamente para dar transparência, né, ao poder que não pode ser fechado. Mas o vidro acabou se tornando uma coisa ali que expôs muito a corte, né, na questão desses ataques. Então existe sim uma intenção, eu não posso dizer, pelo que eu sei, pelo que eu apurei, não posso dizer que há nem estudo, mas existe a intenção. E por que não tem nem estudo ainda? Porque é um edifício tombado, né? Então precisa que o IPHAN analise tudo isso. A troca é uma troca que não é trivial, precisa mexer também com as esquadrias, enfim, existe uma questão arquitetônica envolvendo, por exemplo, uma questão que é de segurança, que é um vidro blindado, mas que é também uma questão arquitetônica, porque ela mexe no coração do palácio, né, que ela é toda de vidro e mármore. Mariana Muniz, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, gente. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.